é uma missão? Quando falamos de uma missão apostólica, o que é uma missão? A missão basicamente significa o porquê, o que e o para quem. Então, quando nós falamos de missão, nós falamos de propósito, falamos da nossa razão de ser e de existir, falamos de para quem vivemos e falamos de tudo o que fazemos. Porque nem sempre o fato de uma empresa ter uma placa escrito "essa é a nossa missão", nem sempre o fato de ter isso exposto na parede significa que isso é uma verdade na prática. Estão entendendo isso? E eu vejo que nós, como homens e mulheres que querem ser construtores e que querem ter uma mente que saiba legislar e aplicar princípios, ser governados por princípios, temos que ser homens que entendam qual é a missão da nossa vida. E se a nossa vida tem a ver com a missão de Deus. Então, a partir do momento que nós entendemos que temos uma missão, essa missão nos define, essa missão nos modela, essa missão nos dá forma, ela nos forma. E é muito importante que nessa noite a gente pudesse pensar o que é estar em missão. O que é ter uma missão? Ter missão é uma causa. Ter missão é ter propósito. Ter missão é você entender que você está debaixo de algo que te foi confiado. Ter missão é saber que você vai ter que responder por algo pelo qual você foi encarregado, responsabilizado. E é muito importante entender que a missão é para todos. E viver sem missão é viver sem propósito. E viver sem missão é cultura de desperdício. Durante o passar de todas as gerações, essa revelação progressiva mostra um Deus em missão. Um Deus que tem um propósito. Nós estudamos também o princípio da salvação. E que a salvação nada mais é do que o compromisso que Deus tem em manter a salvo o seu propósito. Então isso para nós tem a ver com missão. Ou seja, por que fazemos, o que fazemos, para quem fazemos. E o termo apostólico aparece 73 vezes no Novo Testamento. E esse ser apostólico significa ser mensageiro, ser enviado debaixo de ordens especiais, significa aquele a quem é atribuído poderes especiais para representar oficialmente um governo, ou um estado, ou uma instituição, ou um país. São delegados, ou seja, pessoas a quem Deus delegou algo. E esses delegados por Deus se tornam delegados de Deus. Alguém foi dado uma responsabilidade e esses são autorizados para representar aquele que o delegou. E esses que representam aqueles que o delegou, que é o próprio Deus, esses passam a cumprir funções representativas, que nada mais é do que o cultivar e guardar a terra. O que era um ser apostólico? Ser apostólico é aquele que está debaixo da missão. Só isso. Se a missão é o quê? Por quê e para quem? E o apostólico é aquele que está sendo enviado debaixo daquilo que foi encarregado a ele. O que era o ser apostólico? É aquele que está encarnando a missão. É aquele que está vivendo a missão. Estão entendendo isso? Então, o que é uma missão apostólica? É quando nós estamos totalmente inseridos e imersos na missão de Deus. O que nós queremos trabalhar nessa noite é tentar desconstruir a ideia de que nós podemos ter uma missão separada da missão de Deus. De que eu posso ter uma missão da minha vida. E um dia, quem sabe, a missão da minha vida tem a ver com a missão de Deus, do que Deus está fazendo. Mateus 28, 18. Aqui fala que Yeshua, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E aqui nós acreditamos que esses últimos versículos se encaixam perfeitamente nos primeiros versículos de Atos 1, em que ele aparece ressurreto aos discípulos e fala sobre as coisas concernentes ao reino de Deus por 40 dias. Então, Mateus 16, Mateus 28, que falam da chamada grande comissão, são palavras que se encaixam naquelas diretivas sobre reino que ele tratou nos 40 dias que ele ficou com os discípulos ressurreto. Ou seja, está falando agora de Cristo como aquele que tomou toda a autoridade no céu e na terra por meio da ressurreição. E ele está falando agora que esses discípulos estavam sendo enviados debaixo de toda a autoridade que estava sobre ele. Ou seja, aquele que tem a autoridade absoluta e ilimitada, concede uma medida de autoridade. Agora, o que eu quero que vocês entendam, a autoridade não é algo que se toma pela força. A autoridade é algo que é concedido e desenvolvido pelo crescimento do homem interior e o exercício do amor. Porque esse momento é o final de toda uma jornada de discipulado, que tem a ver com o que nós vamos falar depois sobre a administração apostólica. Então eles vêm de 3 anos sendo imersos dentro de uma missão. Estão entendendo? E aqui, no momento chave de delegar, de estabelecer uma autoridade sobre, ele fala, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, que significa de todas as etnias, que significa de todas as famílias da terra. Então ele fala, eu dei toda a autoridade para que vocês possam tocar pessoas de todas as famílias da terra. Isso vai envolver toda a nossa vida ou só uma porcentagem do nosso tempo? Isso vai envolver tudo que fazemos ou todos os negócios que estamos envolvidos? Você é envolvido com etnias e famílias nessa cidade, não? Alguém já fez negócio com orientais? Com descendentes de europeus? Sim ou não? Vocês se relacionam com pessoas que representam etnias? Isso está aqui, está agora, estão entendendo? Debaixo da sua autoridade, ele nos deu uma missão apostólica. Ou seja, ele nos fez delegados. O que é um delegado? Aquele a quem ele delegou algo. Estão entendendo? E o que o delegado faz? Ele exerce uma função representativa. E eu quero que você preste atenção que essa função representativa, ela tem a ver com você guardar um perímetro ou um território específico. O homem, ele tinha uma função de cultivar e guardar um perímetro. O que era um perímetro? Um jardim cultivado na região do Éden. O jardim não era o Éden. Um jardim foi plantado na região do Éden. Estão entendendo isso? Então eu estou falando que você vai salvar todas as famílias do Brasil. Mas você pode tocar muitas famílias se você estiver debaixo de uma missão apostólica. Porque toda a autoridade que está sobre ele, ele delegou homens debaixo dessa autoridade de poderes especiais, para que possam esses homens que foram delegados serem um delegado. O que um delegado faz numa delegacia? Supervisiona, guarda. O que o homem tinha que fazer? Guardar, proteger, fazer com que funcione. Estão entendendo? Homens que são legisladores e têm uma mentalidade de construir uma cidade, são homens que cultivam, que guardam, que protegem, que empreendem, que desejam fazer com que algo funcione. Essa é uma missão apostólica. Homens que encarnaram a missão, que foram imersos numa missão. Homens que têm como responsabilidade responder por tudo o que acontece numa jurisdição. O que é uma jurisdição? É uma extensão territorial que Deus te deu o direito de intervir com justiça, de legislar. Se ele nos coloca no lugar, ele está nos dando um perímetro e uma jurisdição.
E nessa jurisdição existem famílias, etnias. Estão entendendo isso? Que fazem negócios, que têm filhos na escola, como você, que moram talvez na mesma região que você mora. Então, estamos falando de homens e mulheres que não andam pela cidade cegados pela sua missão pessoal, mas homens e mulheres que andam pela cidade como guardiões de uma missão apostólica. Muitos falam da forma como Davi estabeleceu a casa, a cidade, a chave, o trono. A cidade de Davi é a cidade de Sião, é a cidade que representa a cidade do nosso Deus. Mas ninguém para pensar como eram os 400 homens que andavam com ele. Eram homens que lutavam por um território, ao ponto da espada penetrar na sua própria carne. Estão entendendo isso? Eram homens que entendiam que Deus estava dando ao rei uma jurisdição, um perímetro, um território, e eles tinham que lutar por aquilo, até que aquilo fosse cidade do nosso Deus. Homens que constroem uma cidade sobre o monte, são homens que vivem, respiram uma missão apostólica, querido. Então, como que nós vamos imergir famílias numa missão que nós não estamos dentro? Estão entendendo isso? Então ele fala, toda autoridade me foi dada. Indo, ou seja, caminhando. A palavra ide, na verdade, é um gerúndio, que significa indo, que é uma ação contínua. Então, debaixo da minha autoridade, vocês vão indo. Indo. O que é indo? É indo. Estamos o tempo todo indo. Nesse indo, nós temos que fazer o quê? Fazer discípulos. Nós vamos ver aqui, quando formos estudar sobre administração apostólica, que o discipulado é estratégia de implantação e desenvolvimento dessa realidade de um reino sacerdotal. E sabemos que o discipulado não tem a ver apenas com a transmissão de conhecimentos, mas o desenvolvimento de uma natureza. Como se desenvolve a natureza de novas famílias e todas as nações que estão na nossa cidade? Imergindo, colocando essas pessoas dentro, mergulhando elas dentro daquilo que nós estamos. Você tem que mergulhar as pessoas dentro daquilo que você está, ou que você está, na missão de Deus. Isso é uma missão apostólica, ou seja, somos encarregados. Paulo fala de sermos embaixadores. Ministros da reconciliação e embaixadores de Cristo. Homens que são responsáveis por representar uma realidade celestial na terra. A autoridade, o embaixador é aquele que é nomeado como ministro e que tem um nível mais alto de autoridade dentro da representação de um Estado, de um governo local. Uau! Estão entendendo? O que eu estou querendo que nós venhamos pensar nessa noite é se vivemos como homens que têm uma autoridade. Se vivemos como homens que são delegados, que foram delegados por Deus, e vivem como delegados, ou seja, homens que cumprem uma função representativa na terra, de guardar uma terra, de pensar uma terra, de lutar por uma terra. Para quê? Para que um testemunho redentivo possa ser estabelecido nela. Para que haja uma cura. E tocar famílias tem a ver com ensinar todas as coisas que vos tenho ordenado. Não está falando de ensinar todas as coisas que vocês têm refletido. A palavra ali é a palavra relativa a mandamento, a ordenança, ou seja, a princípios e a leis. Toda autoridade foi dada. Não é posicional, é funcional. Não é controladora, é servidora. Não é algo que é tomado pelo homem, mas é algo que é desenvolvido por natureza. Porque se Deus tem toda a autoridade, e Ele está falando para irmos debaixo da autoridade dEle, é uma natureza de autoridade desenvolvida no nosso ser, pela forma como servimos, pela função que cumprimos. E essa autoridade é desenvolvida e logo reconhecida. É esse desenvolver de uma autoridade que estamos falando. E isso tem a ver com o quanto estamos debaixo desses poderes especiais concedidos a quem aceitou viver uma missão apostólica. A quem está olhando e experimentando como tocar
todas as famílias da terra, todas as etnias, povos, grupos, pessoas, ensinando a obedecer, ensinando a guardar. A palavra guardar é a mesma palavra para cumprir, obedecer. Compromete ou não, gente? Sim ou não? O que eu tenho visto é que viver uma missão apostólica sempre vai envolver tudo. Porque Cristo fala de toda a autoridade, todas as famílias, ensinar todas as coisas que vos tenho ordenado. E ele fala, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação, até o dia marcado, até o tempo em que vocês vão ter que ver o cumprimento da missão. Ele fala, eu tenho autoridade, estou te mostrando as pessoas que você tem que tocar, estou te dando os princípios, você obedece, e as pessoas veem você obedecendo e vê as coisas funcionando na sua vida, então elas vão querer saber como guardar aquilo que foi ordenado sobre a sua vida. Estão entendendo? A sua vida foi ordenada por aquilo que foi ensinado, as pessoas, as famílias, as etnias, os grupos vão querer ser ensinados por aquilo que ordenou a sua vida. E nós vamos sendo guardados pelo Espírito dele até o dia do cumprimento da missão que nos foi dada. Compromete ou não? Isso é uma missão apostólica. O nosso negócio está dentro dessa missão apostólica. A nossa vocação, nossos talentos, nossa habilidade, nossa casa, nossos recursos. Então eu vejo que isso vai ser determinante para modelar o seu nível de relevância e o seu nível de autoridade no reino vindouro. É algo extremamente importante para aquilo que nós estamos construindo. E eu tentei resumir aqui o que seria uma perspectiva, ou seja, uma maneira de ver uma missão apostólica. Porque você pode me dizer, tudo bem, entendi a missão, mas me fale uma coisa mais prática. Então aqui seria uma sentença, uma frase, algo que possa resumir o que nós acreditamos. O que seria uma missão apostólica? Conhecer, adorar e servir com amor total ao único Deus. E seu Filho, por quem somos família sacerdotal, ministros governantes, corpo vivo, casa espiritual, para a habitação de Deus e manifestação do seu reino de justiça sobre a terra. Isso aqui seria algo que represente a nossa vida. O porquê, o para quê e por quem vivemos. Represente a nossa razão de existir, a nossa razão de estar aqui, a nossa razão de trabalhar, a nossa razão de viver família, de viver tudo que nós estamos envolvidos.